Olá meninas, eu sou Andresa Viudi, idealizadora do projeto Ajuda a Mamãe. Hoje nós vamos entrevistar a Nádia Fuji. Ela vai dar uma experiência de uma mãe que trabalha e depois de uma mãe que não trabalha. Ela, afinal de contas, ela viveu as duas experiências. Nádia, como foi a sua primeira gravidez? Bom, a gente já sempre quis, né, eu sempre quis ficar grávida, sempre quis ter um bebê. E eu estava trabalhando como advogada no escritório, era bem puxado, era um ritmo bem louco. Só que o sonho maior era ter um filho. Aí eu engravidei, fui levando a minha gravidez até o limite para ter o bebê. Foi 9 meses, eu tinha que fazer as minhas consultas de pré-natal durante o horário de expediente, compensava, trabalhava em casa e tentei levar porque o foco era o bebê. E óbvio, isso sempre contando com a parceria do meu marido, Eduardo, que se ele não tivesse do meu lado lá, sempre me apoiando, vai, faz, tô aqui, ajudo ali. A gente foi levando, consegui ficar até 2 dias antes do parto, consegui trabalhando. Aí o Luiz Eduardo nasceu, continuei trabalhando, voltei da licença maternidade e fiquei mais ou menos em torno de uns 6, 7 meses trabalhando e acabei largando porque o foco era ele o tempo todo. E nesse momento a gente sentou, conversou, eu e o Eduardo, vai ter uma redução total de ganho, porque a gente recebia praticamente o mesmo salário, ia ter que ter uma redução bem drástica, né, na nossa renda. E aí, então vamos, a gente vai fazer isso, vai fazer essa loucura? Vai, fizemos e parei de trabalhar para focar no Luiz Eduardo. E foi assim, minha primeira gravidez foi isso. Aí, acho que só isso, né, que seria relacionado ao Dudu, né. E como que você decidiu ter o segundo filho? Então, aí não fiquei com o Dudu, a gente morava num apartamento, a gente queria morar numa casa exatamente porque também queria ter o segundo filho, né, porque a nossa ideia sempre foi ter 2 crianças, né. E aí quando ele estava mais ou menos com uns 2 anos e meio, falei pro Dudu, vamos ter o segundo agora, para não ficar muito distante, a gente não queria que eles tivessem a idade muito diferente. Aí eu engravidei, só que aí eu já não fazia mais nada. Enquanto eu tava com o Luiz Eduardo, eu até peguei umas coisas, né, como advogada, autônoma, fazia uma audiência, uma coisa. Só que na gravidez, quando eu engravidei da Marcela, aí a gente já tava morando numa casa, aí eu larguei de vez. Aí abandonei mesmo a carreira total e foquei 100% no Dudu, que era pequenininho, e na gravidez da Marcela. E foi uma gravidez totalmente diferente, bem tranquila, né? Porque eu tinha um horário, era o quê? O horário do Luiz Eduardo. Tinha que administrar esses horários do Luiz Eduardo. Não tinha mais aquele esquema louco de vai dormir muito tarde porque tinha que trabalhar, trabalhava em casa, trabalhava no escritório, então era um ritmo mais tranquilo, né? E assim, quando o Dudu tava com 3 anos e pouquinho, a Marcela nasceu. Foquei mais ainda na família, né? Totalmente, o objetivo meu maior são 2. Entre as 2 gravidez, o que você mais te destacou? Foi a tranquilidade ou você conseguia fazer mais alguma coisa para você? Você conseguiu, nesse período todo, fazer alguma coisa para você? Não, eu meio que me abandonei por causa das crianças. Assim, eu sinto que eu tô retomando a minha vida bem aos poucos, de alguns, assim, bem poucos anos pra cá. Que eles já estão com 11 e 8 anos. Então, assim, da Marcela com 6, 7 anos, que eu comecei a focar mais em mim, me preocupar mais comigo. Mas nesse período de quando eu engravidei do Luiz Eduardo, até a Marcela, o nascimento da Marcela, assim, e até os primeiros anos da Marcela, o foco era totalmente eles. 100% eles. Não pensava em nada que fosse pra mim, assim. Tinha uma coisa ou outra, mas coisas assim, rotineiras, mas assim, eu larguei o meu trabalho e não tinha, assim, eu não sentia necessidade. A minha necessidade eram as crianças, era o meu objetivo, era uma coisa engraçada, porque quando eu estava trabalhando
e eu tava grávida do Luiz Eduardo, o meu foco era o meu bebê. Tanto que assim, qualquer coisa, qualquer sensação estranha que eu tinha, eu já não tinha preocupação de, gente, tchau, levantava, tinha que sair, ligava pro médico, eu não queria nem saber, era o foco. Mas eu tinha a preocupação do trabalho também, era uma tremenda responsabilidade. E então eu acho que isso até na gravidez do Luiz Eduardo até era uma coisa meio voltada para mim, né? Depois que eu tive ele, que eu larguei o meu trabalho, aí eu foquei só neles. Meu objetivo foram as crianças. Antes de engravidar, você pensava em parar de trabalhar? Assim, eu sempre tive em mente, sempre falava com o Eduardo que assim, eu queria conciliar os dois, a maternidade com o trabalho. Sempre pensei nisso. Só que eu não ia nunca permitir, eles não iam estar, lógico, meu filho ia estar em primeiro lugar assim, mas muito distante, bem na frente, porque eu não ia permitir que nenhum trabalho atrapalhasse a minha rotina com meus filhos. Não iria, tanto é que assim, no começo, quando eu decidi parar de trabalhar, que foi um negócio que a gente amadureceu, é uma ideia que a gente amadureceu por muito tempo, a minha preocupação, puxa, mas como é que eu vou ficar sem dinheiro? Porque a gente tinha planos que dependiam do dinheiro, né? Então, assim, eu sempre pensava, não, mas a criança em primeiro lugar, só que a criança precisa comer, né? E para a criança comer, a gente tem que trabalhar. E o salário do Eduardo era exatamente, a gente trabalhava e ganhava o mesmo salário. Dependia do meu também. Então eu pensava assim, não, enquanto eu puder conciliar, legal, vou conciliar. A partir do momento que aquilo ali estiver interferindo na rotina da vida, na vida do meu filho, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Obviamente não vai ser do meu filho. E eu não vou largar na mão de uma babá. A gente até chegou a fazer uma entrevista com uma moça, que seria uma indicação da minha sogra, só que a gente falava assim, não tem como eu deixar o meu filho na mão de uma outra pessoa. O máximo eu poderia deixar com a minha mãe e com a minha sogra, que são as avós. São as únicas que eu poderia, mas eu assim, em momento algum, eu ia colocar o meu trabalho em primeiro lugar. O Dudu estaria na frente, muito assim, nossa, nem sei quanto na frente. Então eu não pensaria 2 vezes em abrir mão do meu trabalho. Eu sempre tive isso em mente. Eu acho que o Eduardo, assim, ele vivenciou desde antes até da gente casar, que a gente sempre falou em ter filho, a gente sabia que a carreira, principalmente a carreira de uma advogada, que não é uma coisa fácil. O meu trabalho ainda, o lugar que eu trabalhava, eu não fazia viagens. O trabalho anterior eu viajava muito para fora de São Paulo. Eu tinha que ficar dias fora, tinha que viajar de avião para tudo que era lado. Então, assim, esse último trabalho até que não tinha tanto isso, mas também exigia muito de mim. Tanto é que eu trabalhava de madrugada para poder dar conta de, eu vou continuar levando o meu trabalho para não prejudicar o Luiz Eduardo. Só que quando eu vi que o negócio estava interferindo e estava atrapalhando a rotina dele, porque eu era obrigada a deixar ele na escola o dia inteiro, das 7 às 7, o meu trabalho me cobrava, olha, você não acha que essa opção de uma escola não é legal? Você não acha que uma babá seria melhor porque dentro da sua casa você pode chegar a hora que você quiser? Eles queriam que eu ficasse no trabalho, queriam me exigir que eu ficasse à noite, que eu fosse trabalhar de final de semana, que era muito relatório, era muita defesa, o trabalho era bem massacrante, né? E a minha chefe na época falava, não, você não acha que isso não foi uma boa ideia? Talvez você devesse pensar em deixar o Dudu com uma pessoa dentro da sua casa, tal. E eu, na minha cabeça, não, meu filho tem que ficar comigo. Tá na escola, mas acabou o horário do expediente, ele vai ficar comigo. E aí, quando eu vi que aquilo ali não estava mais dando certo, eu abri mão. Falei, não, chega. Agora a gente vai, tudo bem, a gente para do luxinho, do cafezinho no shopping, né? Talvez a gente pudesse viajar ou comprar um carro daqui a 5 anos, vai ser daqui a 10, tudo bem, a gente faz isso. Mas o importante é que ele vai estar comigo. E aí eu abri mão, sem pestanejar. Bom, ela ainda não conhecia o valor da mensalidade das escolas, né? Minha amiga. É verdade, viu? Chega uma hora, meninas, se tem bebê, hora que sair da educação infantil, você vai ter um troço, né? Eu acho que quando chega nessa fase de... Porque assim, não é só a mensalidade, né? É toda aquela situação, porque você pôs o seu filho naquela escola, tem toda
É passeio, é o presente, é o não sei o quê, é uma série de despesas que você fica pensando, você fala, meu Deus, que medo, né? Talvez eu não tivesse pensado, assim, na época que eu trabalhava, eu pagava a mensalidade do berçário que ele estava, né? Mas acho que assim, a gente não tinha muita noção de quanto que era, né? E eu pensei, falei, não, eu vou abrir mão, tudo bem, a gente coloca numa escola mais barata, ou sei lá, dá um jeito, mas a gente aperta pra eu poder ficar com ele. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabia? Que tem coisas que eu vivi com ele que acho que vão estar sempre na minha memória. Ele nem tem ideia do que seja, mas eu, não, olha, coisas maravilhosas, assim. Melhor coisa que eu fiz, sem dúvida nenhuma.